Boa Boa noite. noite. Tô aqui, toda encapotada. A Santa Catarina tá quase nevando aí. Tá frio, na verdade, hoje a gente teve uma chuva absurda, um vento. Aqui foi punk, mas deu tudo certo. Você tá em Camboriú ou você tá... Hoje eu tô em Balneário, hoje eu tô em Camboriú. Eu atendo aqui uma vez por mês, então hoje tô por aqui. Ou eu fico aqui ou eu fico em Joinville. Pronto. Querido Marcelo tá por aí também. Já vi ele no, no pessoal, ele entrando aí. Tá. Abração para ele. A live dele foi muito boa também. Teve uma excelente repercussão. O pessoal não E conhecia. Foi o primeiro a introduzir o tema REAC, né? Tanto que agora eu tenho o intuito de colocar na minha clínica aqui, que está nascendo, aqui em Mineiros, né, no interior. ah, Inclusive, minha esposa é sua aluna do seu curso, né, que você vai falar depois um e pouquinho do curso. Mas vamos lá. Você já esteve aqui, você é sócia aqui do Papo de Reto, né? Desde o primórdio do Papo de Reto, lá naquele primeiro curso da Denise que a gente se conheceu. fantástico. Desde então, amizade para a vida toda, né? Não tem jeito. Ah, com certeza. E aprendendo sempre, né, Euripides? Estudando Exato. muito. Conta um pouquinho, apesar que o pessoal já sabe, mas conta um pouquinho da sua história, só uma resumidinha para a gente começar. Tá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite de novo. Sempre muito bom esse bate-papo. Eu sou médica, eu trabalho há 16 anos com medicina integrativa e eu tenho 16 anos de formada. Eu sempre trabalhei com medicina integrativa. Eu venho aí de uma história familiar, né? Meu pai trabalha com medicina integrativa aí há mais de 30 anos. Meu irmão mais velho também é médico, também trabalha com medicina integrativa. Meu irmão mais novo é dentista, trabalha também com odontologia biológica, é um dos pioneiros aí na ozonoterapia no Brasil. E a minha irmã mais nova é biomédica, a Paula, também trabalha com ozonoterapia, trabalha com terapias bioenergéticas e trabalha comigo aqui na clínica, nas clínicas de Santa Catarina, também, além de trabalhar em São Paulo. Então, sempre fui apaixonada, né, até pela família, pelo histórico familiar aí, por tratar pessoas, por medicina da saúde. Então, meu pai passou para a gente essa visão, né, que existia um mundo muito maior do que simplesmente só prescrever remédio. Não, a gente podia fazer mais pelo paciente, e foi sempre isso que ele buscou fazer. Ele começou como um anestesista, imagina, e depois ele foi aos poucos, através da medicina, até da parte de medicina estética, entendendo o quanto que a gente podia contribuir para uma saúde de verdade, para a prevenção, para evitar que as doenças realmente se instalassem, né? Ou pelo menos retardar esse processo e trazer muito mais qualidade de vida para os pacientes, né? Porque a gente sabe que mesmo seguindo bem direitinho o guideline, lá prescrevendo tudo que está na forminha, no livrinho, o paciente volta com as mesmas queixas, ele não melhora, ele não tem ganho, né, na qualidade de vida, e fala, doutor, tô tomando os remédios todos direitos, tô me sentindo igual ou pior. Porque aí acaba tendo, né, a questão dos efeitos colaterais e aparecem outras coisas. Então, aí fui estudar, sempre adorei a parte de alergologia, estagiei aí na faculdade, durante a faculdade toda, numa clínica de alergo que já tinha uma visão diferenciada, né, tive a sorte aí de trabalhar com o Dr. Gilberto Pradez. Então, segui na Alergo, ainda fiquei 2 anos na Alergo da Unicamp, fiz um excelente estágio lá, e aí foi o meu único período trabalhando com medicina clássica, digamos assim. Mas a gente sempre aprende, é importantíssimo. E aí, desde então, não parei de estudar dentro da medicina integrativa, fiz diversas pós-graduações, estou fazendo, né, a formação no Instituto de Medicina Funcional Americano, no IFM, e agora eu vou voltar um pouquinho para a Alergo, porque eu estou começando uma pós em alergo, em alergia e imunologia. A gente precisa se atualizar, né? Imagina, tem 16 anos que eu tenho. Eu fiquei 3 anos na Unicamp, na verdade, então já tem 13 anos que eu saí, e um monte de coisa mudou. Tá? É importante a gente conhecer a terapêutica convencional, porque muitas vezes a gente precisa do arsenal, né? A gente precisa remediar, a gente precisa do remédio para nos ajudar em alguns momentos. Então, tô voltando um pouquinho, porque realmente essa parte da imunologia, da alergia, é uma das minhas grandes paixões.
Excelente. E o tema que a gente escolheu, né, tem a ver com isso. Então, Exatamente. deixamos mais livre para a gente ir conversando, né? E essa questão que você disse aí, eu acho interessante, do guideline, né? Que para eu questionar um guideline, eu tenho que conhecê-lo, né? E hoje eu dou aula e falo muito isso para os meus alunos, né? Principalmente em gastroenterologia, que eles já vêm querendo ter uma visão mais aberta, alguns, né? E eu dou a parte de gastroenterologia e já aproveito e dou o plus da funcional para começar a pôr as pulguinhas atrás das Que orelhas, sorte desses alunos. né? Mas muitos querem passar o carro na frente dos bois. Então a gente primeiro tem que conhecer, tem que ter esse piso para depois saber questionar o guideline. Né? Você concorda com isso também? Com certeza. Eu acho assim, ó, na verdade, a gente, dentro da medicina integrativa, a gente acaba criticando, de uma certa forma, bastante a faculdade, né? Mas a questão é que a gente entra na faculdade sem maturidade e eu acho que até os nossos próprios professores não dão a importância devida às matérias básicas. Porque o que a gente trabalha na medicina integrativa, claro que de uma forma muito mais aprofundada, muito mais detalhada, eu até escutei o Murilo falando, né? O Murilo Pereira esses dias falando que é impossível, no período que a gente tem de faculdade, se aprofundar nos temas como a gente se aprofunda em cursos específicos, né? Mas a gente aprende sim fisiologia, a gente aprende sim bioquímica e biofísica básica, a gente aprende farmacologia. E, na verdade, a medicina integrativa são essas matérias básicas aplicadas. Não tem nenhuma mágica. Quando eu dou o curso, isso é uma das primeiras coisas que eu falo para os alunos. A gente não faz milagre, a gente não tira coisas do além, não é nada estratosférico, é simplesmente bioquímica, biofísica e fisiologia aplicada, né? Vista da forma clínica. E muitas vezes a gente não tem isso na faculdade porque a gente vê tudo isolado. Até porque precisa aprender, né? É complicado a gente aprender com tudo misturado. Então, quando a gente faz um curso de medicina integrativa, a gente já tem uma base prévia da fisiologia. Claro que a gente consegue ver isso de uma outra forma, hoje a gente enxerga diferente, consegue correlacionar os sistemas de uma forma muito melhor. Mas por quê? Porque pelo menos uma base dos sistemas separadinhos a gente já teve. Então, eu sempre falo nos cursos para os médicos, né? Não é jogar fora tudo que a gente aprendeu, é somar a tudo que a gente aprendeu. Tanto que eu estou indo fazer uma pós de alergologia e imunologia de medicina clássica. Verdade. Eu terminei o ano passado uma de nutrologia clássica também, né? Uhum. Justamente para, antes de questionar, ter a base, né? E Exatamente. a da a da Denise também, de Carvalho, né? Que é gastroenterologia funcional. Ah, estou terminando agora. Tô no meio da Clarissa. Eu acho que a gente vai ter uma despedida junto, né? Lá em São Paulo. Você é da Ah, turma. sim, eu só preciso ver porque eu acho que está batendo bem com a data da minha aula da pós, mas eu vou tentar dar uma escapadinha. Não, eu vou estar num curso de robótica em São Paulo também. Não. E na clássica, né? Não deixei de. Exatamente. Então a gente consegue aliar as coisas. E não sei se você também sente isso, Vivian, a questão de que, como ficamos mais expostos, né, até perante colegas, a gente acaba tendo que embasar mais em ciência e estudar mais. Você percebe isso? Com certeza. Toda vez que a gente vai instituir uma terapêutica que não é muito usual, né, que não está lá no guideline, ou até pedir exames, né? Nós pedimos muitos exames que não estão no guideline, até porque no guideline a gente tem um mínimo do mínimo, pensando numa população em geral. A gente não está pensando na. Quando o guideline ele é feito, ele não é feito para o paciente, para a dona Maria Aparecida da Silva, de 53 anos, que teve uma história de vida assim assado, que teve 5 filhos, que teve uma perda gestacional, que está sentada ali na minha frente. Aquilo foi feito para um N de pessoas, de acordo com alguns N estudos e de acordo com muita experiência, porque a maior parte do que está no guideline
é por experiência clínica, não é por estudo duplo cego, randomizado, que agora as pessoas já até sabem o que é isso, né, por causa da pandemia. Então, só que infelizmente foi passada essa visão de que só esse tipo de estudo é que respalda algum tratamento médico. Menos de 25% dos tratamentos médicos clássicos tem esse grau, né, de evidência científica. Então, a gente precisa também transportar isso para a realidade. Eu preciso conhecer o guideline, mas eu preciso transportar o guideline para a realidade do paciente. Até porque guideline quer dizer, um guia. Não é uma forma engessada que só existe aquilo. Tá? Então, realmente, quando a gente vai propor terapêuticas diferentes, quando a gente vai propor até pedidos de exame diferente, a gente tem que conseguir respaldar isso. Porque eu não vou pedir todos os exames que existem na face da Terra. Né? Eu vou pedir os exames que a dona Maria Aparecida da Silva, de 55 anos, com todo o histórico que ela me apresentou, precisa naquele momento. De acordo também com a minha capacidade de interpretação, porque também não adianta eu pedir 1 milhão de exames que eu não saiba interpretar. Pronto. É interessantíssimo isso. E eu sou meio que viciado em cursos, né? Eu acho que todo mundo da integrativa chega uma hora que tem que colocar alguns freios, né? E como estamos abrindo clínica, o seu veio como uma luva, né? Porque eu sempre falo isso. Por exemplo, o Baracate tem o quê? 30, 40 anos de experiência aí na integrativa, que seja o Sorrentino tem lá os 20 e poucos anos dele de experiência. Pegar livros dessa pessoa, vivência dessa pessoa, pode me fazer ter um salto quântico, que eu não preciso errar como ele errou e já ter o guideline aí também dentro da integrativa, vamos dizer assim. Então, a minha esposa estava ouvindo o seu curso no carro, né? A gente viajando de férias com as crianças, começamos a ouvir o seu curso lá. E eu achei interessantíssimo um dos termos que eu ainda não havia ouvido em outro local, que aí eu vou aproveitar, né, a professora, e pedir para falar para a gente do que se trata, né? Porque existem vários termos, medicina funcional, medicina integrativa, e você falou em medicina translacional. Me conta o que é. Explica para o público o que é isso. Então, medicina translacional é um termo que já tem algum tempo, inclusive muito utilizado fora do Brasil, que, na verdade, a medicina é exatamente a questão de unir o que a gente está vendo na prática clínica, em trabalhos científicos, e trazer isso para o dia a dia já. Porque o que acontece? Se a gente espera por exemplo, algum médico, algum pesquisador, né, ter uma hipótese, fazer lá não sei quantos trabalhos para poder gerar uma meta-análise, para poder gerar aí um trabalho com ele suficiente, para entrar num livro. Hoje a gente sabe que os livros eles têm 15, às vezes 20 anos de atraso. Então, a medicina translacional é essa medicina que quer trazer já a ciência com todo o embasamento que a gente tem, para a prática do dia a dia com a experiência do médico. Então, é uma medicina baseada em evidência, só que, digamos, com um caminho mais curto. Né? A gente tem estudos que respaldam, muitas coisas a gente faz até por extrapolação, como a gente, né, como, por exemplo, as medicações reposicionadas que a gente tem de diversas áreas. Tá? Um exemplo é a liraglutida e a semaglutida, que são medicações que foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes, e hoje o uso é muito maior no tratamento da obesidade, porque ele se mostrou muito mais efetivo no tratamento da obesidade. O topiramato, por exemplo, que era uma medicação para a parte de epilepsia, e hoje a gente usa, né, se utiliza muito mais para tratamento de enxaqueca e também como coadjuvante no tratamento da obesidade, exatamente por isso, porque se mostrou na prática clínica que era mais efetivo. E aí os pesquisadores fizeram o caminho inverso, foram estudar, né, essa outra funcionalidade. E isso também entra. E hoje a gente tem a medicina, toda a parte genética acabou trazendo a medicina translacional mais para o dia a dia, porque começaram a se estudar os genes e precisava, né, de estratégias para otimizar o tratamento da parte epigenética. Então, quando se vai ler um journal de medicina translacional,
uma das coisas que mais se fala é sobre questão genética. Pronto, então a medicina ômica também, então tá entrando aí já. Sim. E então vamos lá, o tema que escolhemos, né? Que estou abusando um pouquinho aqui da professora, Não, mas mas vamos começar como se fosse para um leigo mesmo. Mas e aí, o que tem a ver imunidade com intestino? O que você me conta? então, hoje mesmo eu fiz um Reels falando, né? Saiu na nossa grande revista médica, na Veja, saiu uma matéria falando sobre Alzheimer e a sua estranha relação com o intestino. E aí eu dei risada, né? Porque quem trabalha com saúde intestinal, quem trabalha com medicina integrativa, não acha essa relação nada estranha, porque a gente sabe o quanto o intestino está correlacionado com o sistema imunológico, e sim com a saúde cerebral também. O intestino é nosso maior órgão imunológico. Então, tudo que afetar saúde intestinal vai afetar o nosso sistema imunológico. E também vice-versa, né? O que de alguma forma afetar o nosso sistema imunológico tem grandes chances aí de afetar a nossa resposta gastrointestinal. E hoje a gente sabe que a microbiota é praticamente um mundo à parte, é um outro órgão dentro do corpo, né? Com inúmeras funções e também, né, um importante imunomodulador. Então, quando a gente tem aí uma boa saúde gastrointestinal, isso facilita bastante a gente ter um sistema imunológico muito mais efetivo. Excelente. E então, com essa introdução, né, a gente faz a famosa pergunta que o pessoal fala. Então, e as doenças autoimunes? Posso dizer que muitas delas iniciam por problemas intestinais ali? Como é que é seu dia a dia aí nessa prática? Nossa, bom, no seu também deve ser, a gente está vendo uma explosão de doenças autoimunes. É uma coisa que assim, eu tenho 16 anos de formada. No início, a gente, até na faculdade, né? Doença autoimune era uma coisa quase considerada rara. No máximo se falava aí de Hashimoto e de artrite reumatoide, né? Mas era uma coisa muito específica que a gente via muito en passant. Inclusive nos guidelines de tireoide não entra a pesquisa dos autoanticorpos em geral, né? E hoje a gente vê isso, até a Joyce, minha nutricionista, ela perguntou, ela falou, Vivian, mas seu público é só de autoimune? Porque todos os pacientes que a gente atende têm doença autoimune. Falei, não, é porque realmente, primeiro, a gente pesquisa de forma adequada. Segundo, realmente, o número de pessoas com uma resposta autoimune cresceu muito. Né? Que é a doença autoimune? É quando o organismo ele perde a tolerância a determinadas células, a determinado tecido próprio. Ele não consegue mais reconhecer aquilo como dele. Né? E aí ele passa a gerar uma série de respostas inflamatórias contra aquele tecido. E com certeza, né, tem uma série. A doença autoimune ela não tem uma causa única. Não é, isso aqui fez eu ter doença autoimune. Não. Ela tem uma série de fatores que levam ao desencadeamento da doença. Tem questões genéticas associadas? Tem. Mas, né, como o Uritz também já falou que eu já vi, genética não é determinante de nada. Né? Ter genética é você ter uma predisposição, não quer dizer que você vá desenvolver. Né? E aí, para você desenvolver mesmo, você precisa de uma série de gatilhos. E tem vários deles que estão ligados à saúde intestinal. Né? O processo de má digestão, por exemplo, a gente sabe que proteínas mal digeridas, quando elas são absorvidas de uma forma errada, por conta de um intestino com leak gut, né, um intestino mais permeável, todo furadinho também por inflamação, é um potente candidato aí a mimetismo molecular. Então, ele acaba enganando o corpo que ele é uma substância que, né, precisa de reação, e aí acaba sendo, então, um dos gatilhos de doença autoimune. Ótimo. E eu posso dizer que eu fiz recentemente uma revisão de literatura
para a minha TCC de nutrologia Sim. sobre a intolerância ao glúten não celíaca. Nossa. E, e eu, nos levantamentos ali, nas revistas mais tradicionais, vamos dizer assim, se eu seguir uma linha da medicina tradicional, eles nem mencionam estudos como os do Fasano. Parece que é um mundo à parte, né? Que não existe ou que querem ocultar. Como é que você vê isso? Então, parece, né? Porque a gente tem que pensar também, essa questão dos estudos, elas são complicadas porque alguém tem que pagar o estudo, né? Então, para valer a pena fazer um estudo, tem que ter algum tipo de recompensa financeira. Então, vale mais a pena fazer um estudo de uma droga nova que pode ser lançada do que de uma reação alimentar que. E aí? Né? Que remédio que é? É não comer o glúten. Quem ganha com isso? Né? Então, infelizmente, a gente vive num mundo que realmente uma das coisas que mais rege é o dinheiro. Tá? Então, é difícil ter estudos mais robustos com isso, com esses temas, todos, na verdade, relacionados à alimentação e a substâncias que não podem ser patenteadas, melatonina, por exemplo, ozônio, exatamente porque o lucro que isso geraria seria muito pequeno, apesar de ser um benefício imenso à população. Mas graças a Deus já está saindo muito mais material, né? O Murilo Pereira, ele é fã da Nature, então nos cursos dele, aqueles slides lindos todos da Nature, ele tem, né, até colocado mais, tem tido mais material relacionado à hiperpermeabilidade alimentar, com doença não celíaca, né, com a questão da gliadina. Então, acredito que em breve vamos ter mais estudos relacionados a isso, porém, realmente é uma coisa que a gente vê na prática clínica. A gente vê que o paciente, principalmente o paciente que tem doença autoimune, que a gente está controlando os anticorpos, se esse paciente volta a ingerir glúten, mesmo ele não sendo celíaco, a gente vê os níveis de anticorpos subindo. Excelente. No próprio curso do Sorrentino, né, de Medicina Funcional Integrativa, Sim. falou que tem muitos estudos que chegam no resultado negativo. Né? O pessoal gosta de publicar estudos que mostram resultados positivos. Só que tem muitos estudos que não vai para as revistas grandes porque está falando mal de alguma coisa ali, né? Um desfecho que não queriam, que a farmacêutica não queria, e veio na minha cabeça assim, né? Por que não juntam pessoas que já estão Posso dizer, você na parte da medicina integrativa é um dos suprassumos aqui do Brasil. Isso eu falo tranquilamente. Você, Obrigada. a doutora Clarice Oliveira, juntar e montar uma revista para publicar esses artigos aí, né, que o pessoal nega, para começar a mostrar o outro lado da coisa, né? A doutora Clarissa gosta bastante dessa parte de pesquisa, né? Ela tem um trabalho bem interessante na pós, na faculdade, isso é bem bacana. Eu tenho que confessar que eu não tenho muita paciência, eu sou muito. Se a sua esposa está assistindo o curso, eu sou um perfil bem R, bem realizadora. Então eu gosto de fazer. Mas seria super interessante, assim. Eu acho que até o pessoal da FAPES, do Dr. Efraim, uma época estava com uma revista bem bacana, isso antes da pandemia. E aí a gente tinha acesso a uns artigos muito interessantes, não só da medicina integrativa do Brasil, mas também do mundo. E quem tem publicado mais sobre isso também é o grupo do IFM, de medicina funcional dos Estados Unidos. Porque como eles têm um centro de tratamento dentro da Cleveland Clinic, eles acabam tendo uma facilidade maior para fazer trabalhos, inclusive com um número de pacientes maior, que acaba tendo mais relevância científica. Pronto. Então, dependemos de pessoas como vocês, corajosas aí, né, para dar a cara a tapa para que isso chegue a um público, vamos dizer assim, né? E Sim. voltando um pouquinho no nosso assunto,
Estou fazendo o curso introdutório do Dr. Ítalo Rachid, estou apaixonado, né, que eu acho que para a base hormonal ali, todo mundo tem que sentir aquilo ali, né, que ele coloca hierarquizado os hormônios. Quem é da integrativa, acho que tinha que conhecer aquilo ali. E você tem percebido no seu dia a dia que os déficits hormonais, como a melatonina, a adrenal das pessoas que não está funcionando direito, as tireoides, né? Se o meu nível de cortisol não está legal, minha tireoide não vai funcionar. Você tem percebido isso no seu consultório, que isso tem piorado a imunidade dos pacientes? Eu vou salvar e vou reiniciar, então, para a gente não perder, tá? Oi. Pronto. Tá. Tá me ouvindo Não, agora? tô. Não, é que eu coloquei em modo avião, porque estavam me ligando sem parar, e aí eu tive que desligar. Tranquilo. Você chegou a ouvir a minha pergunta? Se quiser, eu Não, repito. da parte de hormônios. Só peguei essa parte. Vamos lá. Eu tenho começado a mexer com a parte hormonal, né? Não era a minha base. O pessoal, eu sempre falo, e meus pacientes me conhecem, eu falo isso abertamente. Tanto que eu estou fazendo um recal, né? Que agora muitos dos meus pacientes estão voltando para eu mexer nesse pilar, que é o pilar dos hormônios, né? Que eu achava que minha modulação intestinal estava meio capenga, porque faltava a questão hormonal, e agora não falta mais, que eu fiz o curso, fiz a parte online do curso introdutório dele e já juntou um monte de fios soltos que estavam ali. Eu consegui emendar e já comecei a fazer. Inclusive, em mim, em alguns pacientes, eu já entrei com essa modulação hormonal associada à modulação intestinal. Na sua experiência na medicina integrativa, você tem visto que esses desbalanços hormonais, tais como déficit de melatonina, o cortisol das pessoas que está lá embaixo, o cortisol basal, isso influenciando na tireoide, isso tem ajudado a aumentar essas doenças autoimunes? Com certeza, né? Como a gente falou, são vários os fatores aí correlacionados. Por exemplo, isso já tem estudos aí que mostram mulheres menopausadas são mais acometidas, por exemplo, por hipotireoidismo. Tá? Então, eu costumo falar para os pacientes que o hormônio é igual aqueles desenhos de dominó. Quando você mexe em um, você mexe em tudo. Não tem como a gente mexer em um hormônio isoladamente. Porque os hormônios todos se conversam, de forma direta ou de forma indireta. E eles vão ter, sim, impacto na parte imunológica. Não tem como. Né? O cortisol está diretamente ligado à nossa resposta imunológica, à nossa resposta inflamatória ou anti-inflamatória, assim como os hormônios da tireoide, assim como a insulina, né? Que é um hormônio extremamente inflamatório quando em níveis alterados, quando a gente tem um processo de resistência insulínica. Então, esse equilíbrio hormonal, a melatonina, que é um excelente anti-inflamatório, inclusive também tem ação imunomoduladora. Então, trabalhar os hormônios de forma adequada é fundamental. Né? Então, muitas vezes a gente pensa em hormônio, é só testosterona e estradiol. Né? Que as pessoas só pensam em hormônios sexuais. E ainda esquece todo o resto, né? Que é uma cascata gigante. E ainda tem progesterona, ainda tem DHA, tem um monte de coisa aí envolvida, que também vão ser impactados pelo processo inflamatório, então pela resposta imunológica e pela saúde intestinal. Né? Hoje, uma das coisas que mais a gente tem estudado é a questão do estroboloma. Inclusive, estava fazendo o módulo de hormônios uns 3 finais de semana atrás, do IFM, e esqueci o nome dela, é uma médica de Portugal, que inclusive veio dar aula agora no curso do Murilo, que fala muito sobre estroboloma. Ela é um amor, maravilhosa, uma das médicas que mais estuda sobre estroboloma no mundo.
E o impacto, então, dessa saúde intestinal, da capacidade de metabolização, de como é que está essa permeabilidade do intestino, de como é que está essa microbiota e o quanto isso interfere na metabolização dos hormônios. E aí não é só do estrogênio, né? Todos os hormônios acabam sendo impactados por isso, porque, gente, a gente produz o hormônio, ele tem que ser trabalhado principalmente pelo fígado. Ou a gente usa pedacinhos, né, que esse hormônio acaba gerando, então os metabólitos que a gente fala, ou se não, depois que o hormônio é utilizado pelo corpo, ele vai para o fígado para poder ser quebrado e poder ser eliminado de forma correta, né, ou reaproveitado. E dependendo de como está a nossa microbiota intestinal, isso vai ocorrer de maneira correta ou não. Então, inclusive podendo aí gerar, por exemplo, quando a gente faz nem só na reposição, mas, por exemplo, quando a mulher está tomando um anticoncepcional, que é péssimo, que a gente sabe, né, aumenta muito o risco de uma série de doenças. Muitas vezes por conta desses pedacinhos, desses metabólitos que são formados e não são eliminados de forma correta. Ótimo. E o que você pensa aí da diferença dos sintéticos para os bioidênticos e essa febre dos pallets aí? Então. Bom, primeiro a gente tem que entender que os bioidênticos ou os isomoleculares são os hormônios que têm uma conformação idêntica ao nosso. Tá? Todos são sintéticos, porque todos vão ser feitos em laboratório. Seja o isomolecular, o bioidêntico, ou um não isomolecular. E eles vão ter ação completa, quase que completamente diferente. O hormônio que não é igual ao nosso, ele acaba tendo uma série de efeitos colaterais, ele tem um processo de metabolização diferente, e aí a gente acaba aumentando o risco, né, de uma série de complicações. Mas muitas vezes ele tem a sua utilidade. Então, esse é o caso da prednisona, da prednisolona, né, que são formas diferentes de cortisol. Mas a gente não usa essas formas para fazer reposição, por exemplo. Então, eu até também coloquei alguns textos, tem lá salvo nos meus destaques, a diferença de progesterona e progestágeno, que eles colocam tudo no mesmo pacote. Hoje, alguns estudos de boa qualidade já estão separando, né, a progesterona do progestágeno. A progesterona é o hormônio idêntico ao que a gente produz, e o progestágeno não, ele só tem uma partezinha que é parecida. E o progestágeno faz um estrago no corpo. Uma série de efeitos colaterais por conta do uso do progestágeno. Então, não tem como a gente comparar milho com sapato. E quando aí a gente está falando de hormônio isomolecular e hormônio não isomolecular, são coisas bem diferentes. E sobre os pallets, né, sobre os implantes hormonais, eu sou apaixonada quando bem utilizado. Eu acho que a gente está tendo, infelizmente, uma banalização absurda dos implantes hormonais. Uma invenção de implantes hormonais de tudo e mais um pouco, sem um respaldo adequado. Tá? A tecnologia dos pallets é uma tecnologia recente. Da própria testosterona, do estradiol, a gente não tem um número de estudos muito grande. E aí acabou-se vindo, enfim, as empresas, até por conta da questão econômica, aparecendo aí com implante de tudo e mais um pouco. Eu não estudei o suficiente para falar dos outros implantes, não tenho experiência. Então, eu só utilizo implante de testosterona, estradiol e gestrinona, quando houver indicação clínica. Nunca para fins estéticos. Tá? Porque a gente pode ter um estrago tremendo. Né? Então, implante hormonal não é para emagrecer, não é para deixar o bumbum bonito, não funciona para isso. Mas quando bem aplicado, é uma apresentação, uma forma terapêutica que, nossa, pode trazer inúmeros benefícios. Eu tenho inúmeras pacientes que se adaptaram maravilhosamente bem, já colocaram 3, eu gosto bastante dos bioabsorvíveis, né?
já colocaram 3, 4 vezes, enfim. Mas também tive paciente que não se adaptou. E que a gente voltou para a forma tópica, que para ela foi melhor, que a gente consegue controlar talvez a dose de uma forma mais individualizada, num espaço menor de tempo, porque a partir do momento que você colocou implante, é muito complicado de você tirar. Excelente. Ou seja, individualizar, né, o tratamento. Mais uma Total, vez. com bom senso. Exato. Então, aproveitar, doutora, que o pessoal gosta de dicas, né? Sempre. Sim. Então, me dê 4 dicas aí para melhorar a imunidade que você daria aí para os meus seguidores. Sono. Dormir cedo, tá? Modular o sono, tem um artigo lindo sobre sono e imunidade. O quanto a qualidade do sono, né? Um sono de boa qualidade, num horário adequado. Infelizmente, gente, infelizmente ou felizmente, não sei, o nosso corpo tem um reloginho interno, ele tem um gene responsável pelos nossos horários biológicos, né? É o clock gene. Então, em cada determinado horário, a gente produz substâncias diferentes. E para a gente produzir uma série de hormônios, principalmente o hormônio do crescimento, fazer uma regulação da parte imunológica, é importante que a gente esteja em sono profundo entre meia-noite e 3 da manhã. Então, não adianta dormir 8 horas em outros horários. Claro que tem gente que trabalha, mas isso vai ter um custo para o corpo, tá? Então, essa história que a gente está começando ou já desenvolveu, né? De dormir meia-noite, 1 da manhã, seus pacientes devem falar isso também, né? Fica vendo filme até não sei que horas. É o horário que eu tenho para ver série. Gente, é o horário que a gente tem para dormir. Dormir é fundamental para a saúde, não é perda de tempo. Então, assim, primeira dica, dormir cedo, no escuro, no silêncio de preferência, né? Nem que acorde mais cedo. Eu falo para as minhas pacientes, quer ver série com tranquilidade? Não tem problema. Acorda às 5h30, 6 horas. Aproveita e já faz uma ergométrica, já faz uma bike e assiste sua série tranquilamente, né? Já faz um aeróbico em jejum, já otimiza o tempo. Fica top. 2, eu acho que é a mastigação, que é outra coisa que todo mundo esquece. E o processo digestivo, ele começa, na verdade, nem começa na boca, né? Ele começa antes da gente colocar o alimento na boca. A hora que a gente olha para o alimento, a hora que a gente cheira o alimento, o nosso corpo se prepara para receber esse alimento. Então, é aí que o corpo vai produzir enzima digestiva, vai ativar a motilidade do trato gastrointestinal. Então, é muito comum aqueles pacientes que falam, ai, doutor, eu como, parece que tem um peso no estômago. Você deve receber isso mais ainda, né? A pessoa comeu um prato de 300, 400 gramas em 2 minutos e meio. Eu peço às vezes para o paciente, cronometra, em quanto tempo você come? Eles ficam horrorizados. Então assim, não dá tempo de produzir enzima digestiva. Não dá tempo de ter uma motilidade adequada. E muito menos aqueles pedaços inteiros de alimento não vão ter como ser degradados de forma adequada. E aí eu brinco, não adianta você comer o melhor legume, a melhor verdura, o orgânico, a carne da vaca, da Holanda. Você está fazendo um cocô caro. Porque você não está absorvendo nada disso. Então, dormir, mastigar, fazer atividade física. Hoje a gente sabe que o músculo é um órgão, é uma glândula endócrina praticamente. Ele produz uma série de substâncias, produz moduladores aí, e citocinas anti-inflamatórias. Então, ter uma massa muscular adequada é o que vai te permitir ter mitocôndrias felizes e trabalhando adequadamente. Então, a nossa central produtora de energia aí. Então, a gente foi feito para se mexer. A gente não foi feito para ficar sentado o dia inteiro, como a gente fica. E outra, sol, vitamina D, né? Mas assim, dá para a gente suplementar a vitamina D? Dá. Dá para a gente suplementar o sol? Não. Tanto que em países que a incidência solar é baixa, a gente sabe que o índice de depressão é altíssimo, de suicídio é altíssimo, de doenças autoimunes é altíssimo. Então, o sol não é só pela questão da produção da vitamina D. O sol regula a nossa glândula pineal e a nossa glândula pineal vai regular todas as nossas outras glândulas, né? Nossa produção endócrina praticamente toda. Então, o sol vai ajudar na produção de serotonina,
de dopamina, dos neurotransmissores, né, de GABA, dos hormônios responsáveis, então, pela nossa sensação de tranquilidade, de felicidade, de bem-estar, de recompensa. Vai regular nosso sono, vai regular o nosso ciclo circadiano. Então, eu acho que esses são os 4 aí fundamentais. E que não tem pílula que substitua. A gente queria que tivesse, gente, mas não tem na capsulinha ainda. Excelente, excelente. E é de graça! De graça. Então, dentro daquilo que eu falei, né, para aproveitar um pouquinho da amiga aí, da professora, que eu estou montando a minha clínica e está sendo de muita valia o seu curso, Ai, justamente que bom, que bom. para a gente tá indo correndo atrás dos financiamentos, né, de tudo que precisa para ter realmente uma clínica de medicina integrativa, e não uma clínica de medicina misturativa, que tem muitas por aí, né? Tem. Fala um pouquinho do imunomodulador, que você já trabalha com ele há muito tempo, né? E que eu quero ter Sim. na minha clínica também. Como é que é Ah, aí? com certeza. Então, a ITA, né, que é o imunoestimulante, é fantástico. É uma terapêutica que praticamente não tem efeitos colaterais. Trabalha aí principalmente, a base dela, na verdade, é a beta-glucana, que é um pré-biótico fantástico, que é um modulador principalmente da imunidade mesmo intestinal. E aí, junto com a beta-glucana, a gente tem uma série de outros ativos, dependendo do que a gente quiser tratar. Então, a gente tem opções, né, ITAs específicas para determinadas situações, por exemplo, infecção urinária de repetição. Então, a gente tem uma ITA específica que ajuda a treinar o sistema imunológico a responder de uma maneira mais adequada quando, né, encontrar aí o patógeno, a Escherichia coli principalmente. A gente tem ITA para candidíase, né, que é um problema que as mulheres, principalmente as mulheres, o homem também tem, mas as mulheres sofrem bastante e acabam tomando medicação recorrente que vai piorar a microbiota intestinal e aí entra num ciclo vicioso. Né? A gente tem para tratamento de herpes, tanto herpes vaginal quanto herpes labial. Tem ITA para melhora da imunidade em geral, então pacientes que estão em algum processo de imunossupressão, atletas de alto rendimento e às vezes até atletas, eu brinco de final de semana, né, mas até atletas amadores que têm um ritmo intenso de treino e ainda junta às vezes com um ritmo intenso de vida, porque eu tenho alguns pacientes tipo empresários, CEO de empresas que acabam tendo no esporte uma grande válvula de escape. Mas aí eles se jogam, então eles treinam como se eles estivessem fechando um negócio. Então acaba tendo um desgaste físico muito intenso e acaba entrando num processo, né, de diminuição e de resposta imunológica. Então a gente tem ITA para isso, para idosos. A gente usou muito agora nessa época de pandemia para estimular o sistema imunológico de uma forma adequada, equilibrada. Tá? Tem ITAs que a gente utiliza nos processos de emagrecimento para auxiliar e diminuir as citocinas inflamatórias da resistência insulínica, né? Tem ITA para alergia respiratória, tem ITA para sensibilidade e alergias alimentares. Então, essa é uma das que eu sou fã, porque ajuda muito a modular microbiota. Então, tem para uma variedade de situações. E isso é injetável? Como é que é isso? É subcutâneo, tanto que a gente às vezes chama de vacina, né? Mas na verdade é um imunoestimulante. É uma seringuinha de insulina, ela já vem pronta pelo laboratório, e a gente aplica no subcutâneo. Geralmente a gente aplica aqui no terço inferior do braço. Bem tranquilo, praticamente indolor, a gente faz uma dose a cada 2 meses, então é uma posologia super prática para o paciente. Ele vai a cada 2 meses no consultório e faz a aplicação, basicamente sem nenhum efeito colateral. Pronto. Você já veio aqui outra vez, então acho que eu já fiz a pergunta, né, que eu sempre fazia nas outras lives dos livros, né, que mudaram sua vida, tudo. Então isso eu acho que eu tenho até guardado ali os que você falou. Dessa vez eu tenho feito uma pequena provocação para ver o que o convidado responde, tá? Por que eu, paciente, devo procurar a doutora Vivian? Se você quer mudar
se você está disposto a mudar e realmente ter saúde, aí você pode me procurar. Se você quiser, se você está disposto, né, a trabalhar em prol da sua saúde, quiser se conhecer mais e ter maior qualidade de vida, tá? Tanto que eu sempre falo, é uma frase que eu tenho no meu consultório, que a verdadeira saúde depende das nossas escolhas, né? Então, eu costumo brincar com o paciente que eu não consigo fazer nada por ele, né? O paciente muitas vezes vem, doutor, eu vim porque a fulana emagreceu 20 quilos, eu vim porque a fulana que eu conheço não tem mais enxaqueca, não tem mais dor abdominal, eu vim porque minha amiga me indicou que o intestino dela era uma bagunça, né? Eu vim porque o Hashimoto da minha amiga foi controlado e a senhora fez isso, isso, isso. Eu falo, eu não fiz. Eu sou o Waze. Eu vou direcionar. Eu vou procurar com você o melhor caminho para o seu caso. Mas quem vai dirigir o carro, quem vai abastecer, quem vai fazer manutenção, quem vai passar no buraco, quem vai passar na lombada, pegar o congestionamento, é você. E quantas vezes a gente briga com o Waze? Várias. Eu vi recentemente uma analogia, eu não vou lembrar quem que fez, né? O cara fez a pergunta para a convidada, falou, ó, eu vou te dar um carro hoje, tá? E você não pode vender, você não pode trocar esse carro, você não pode emprestar para ninguém, vai ser seu pro resto da vida para você cuidar dele. Como é que você cuidaria desse carro? Aí a convidada falou, nossa, eu ia cuidar dele com todo zelo, pô, a melhor gasolina, fazer polimento, ia cuidar dele como se fosse um filho. Pois é, você já ganhou esse carro, entre aspas, quando você nasceu, que é o seu corpo, e você tem feito tudo isso por ele, porque é o único que você vai ter pro resto da vida, né? Não, as pessoas acham que elas nasceram um gato Master Plus, né? Não é com 7 vidas, é com umas 75. Porque a gente abusa do corpinho, né? A gente abusa. O nosso corpo ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então, por muito tempo, a gente acha que tá tudo bem. E aí a gente recebe o paciente no consultório e fala, doutor, mas eu sempre fiz isso. Falei, pois é, mas agora você tá com 40 bem. E aí? Daí que não aguenta mais. A Né? conta Você pega um carro zero e anda 200 nele todo dia, ele vai. Espera 2, 3 anos para ver se ele vai. Né? Vai uma rota para cada lado. Não tem jeito. Né? E realmente, entender que a responsabilidade da nossa saúde é de cada um. Você pode ir no melhor médico do mundo, na melhor nutricionista. Se você não fizer, e infelizmente hoje as pessoas acabam muito frustradas porque elas esperam que a gente faça por elas. Né? Ou que a gente dê a pílulazinha do sol, a pílulazinha do sono, a pílulazinha da mastigação, e da atividade física. E, infelizmente, a gente não tem como fazer isso. E aí tem gente que até fala, esse médico não presta. Uma vez teve uma paciente que falou para mim, mas se fosse para fazer tudo isso, eu não precisava vir aqui. Eu falei, que bom que a senhora tem essa consciência. Eu tô aqui para ajudar a senhora a fazer tudo isso, mas se a senhora consegue fazer tudo sozinha, é assim que a senhora vai ter saúde. Pronto. Então, ainda não estava preparada, né, essa paciente. Exatamente. Não é fácil, né? São escolhas que a gente tem que fazer todo dia. E tem dia que vai bem, tem dia que não vai tão bem assim. Né? Mas eu acho que é importante ter um profissional que consiga acolher. E eu acho que, como eu brinco com os pacientes, eu já tive do outro lado, fica mais fácil de eu entender. Né? Eu tenho, né? Eu falo que eu tenho compulsão alimentar, eu sou obesa, mas estou em remissão. Então, eu sei o quanto às vezes é complexo, né? Esse início de mudança. Mas também sei o quanto vale a pena. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que focar sempre. Maravilha. Então, terminando, mas óbvio, deixar o espaço, como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros, fala do curso, o pessoal ir atrás.
Então, eu só faço atendimento presencial, né? Eu não consigo fazer o atendimento online, não dou conta do volume. Atendo em Joinville e em Balneário Camboriú. Mas, né, a gente tem as clínicas em Campinas, em Sumaré, em Americana, então, né, meu pai, meu irmão, todo mundo lá também é disposto e preparado para atender. O curso, a gente tem um curso para médico, por enquanto, né, ele é específico para médico que quer entender um pouquinho do que é a medicina integrativa e para médicos que também já fizeram, né, esse curso ele serve para as duas vertentes. Médicos que já fizeram alguns cursos dentro da medicina integrativa, mas estão com dificuldade de colocar esse conhecimento na prática, né? Então, na verdade, como se fosse um guia aí do que eu faço no meu dia a dia. Como eu falei, eu sou extremamente prática, então a gente, tanto eu quanto o André, a gente já é zero enrolação no curso, a gente coloca mesmo o que a gente faz no dia a dia, porque realmente o objetivo é que o colega consiga sair de lá melhor e atendendo cada vez melhor, com mais qualidade, e com mais qualidade de vida para o próprio médico também, né? Que isso é super importante. Esse curso, por enquanto, é só para médico. A gente está pensando num formato aí de um curso um pouquinho diferente para os profissionais, para todos os profissionais de saúde, porque a procura está bem grande mesmo, que a gente não conseguiu sentar ainda para organizar. Tá? Esse ano, provavelmente, a gente está vendo se consegue uma outra data ainda para o presencial. Tem muita gente pedindo, porque como a opção do presencial é com prática, muitos colegas pedem, né? A gente faz uma imersão lá na clínica, um dia todo, fazendo os procedimentos, enfim, conhecendo os exames. Estamos tentando ver se a gente... Ano de eleição não é fácil para a gente encaixar eventos, né? Mas estamos tentando. Vamos ver se a gente consegue novidades aí. Eu estou muito feliz, eu tive um convite para dar aula no Congresso Europeu de Medicina Integrativa, então esse ano eu vou dar aula, em setembro eu vou dar aula online lá, e ao mesmo tempo eu vou estar no Congresso de Medicina Integrativa em São Paulo, do pessoal da FAPS, que eu acompanho há mais de 20 anos. Na verdade, agora de cursos a gente está tentando estruturar, então, mais uma outra. Geralmente a gente só faz um por ano, mas realmente o pessoal tem pedido bastante, né? Porque o nosso curso é com um número muito restrito de vagas, exatamente pela prática. Então a gente está organizando aí. Vamos ver se agora no segundo semestre a gente já consegue uma nova data para o curso. Vivian, gratidão pelo universo mesmo ter colocado você na minha vida aí, que eu considero uma amiga, né? Imagina, eu também, com certeza. Só falta encontrar mais presencial, né? Que foi só uma Sim. vez lá em Campinas. A gente tem que estreitar esses laços aí. E seu marido também, gente boníssima, já considero amigo também, já presente aqui no Papo de Reto. E termina aí com alguma frase final aí para o pessoal que quer começar a se cuidar. O que você falaria para eles? Eu acho que tem que começar. E o que é importante não ter aqueles objetivos muito amplos, digamos assim, né? Começa pequenininho, tenta se organizar para dormir 1 hora mais cedo do que você já dorme hoje. Tenta se organizar para prestar atenção na hora da comida, mastigar pelo menos. Começa a conta 10, não precisa contar 30. Né? Se você só mastiga 2 vezes, se você mastigar 10, você vai estar super no lucro. Né? Então, começar devagar, não precisa se propor coisas muito complicadas, mas principalmente também começar a escolher comida de verdade. Eu acho que essa é uma outra grande, grande mudança na vida. E não é, gente, esses negócios de é sem glúten, é sem lactose, Não, é comida. Comida. Legume, verdura, fruta, carne, ovos, comida. De preferência que não venha no pacote. Então, esse negócio, isso aqui é sem glúten. Não adianta substituir o ruim pelo outro ruim sem glúten, né? Então, comer comida de verdade. Doutora Vivian, eu termino com a frase que eu sempre falo, e muito feliz, foi muito boa mesmo. Gratidão e carpe diem. Sempre. Obrigada, gente. Qualquer dúvida também pode mandar mensagem lá no direct, viu? Beijo para vocês aí. Tchau, Sucesso na Clínica Nova, Eurípides. Vai ser um sucesso, com certeza. Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau. Até mais.